a força defensiva. Mesmo nos jogos em que encontrou dificuldade, por exemplo, que você citou, nos clássicos, Botafogo e Vasco, o Flamengo não sofreu gol. Por que eu estou destacando? Isso é histórico na carreira do Tite, não é? De formar times sólidos defensivamente. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E no vídeo de hoje veremos o que a imprensa falou sobre o atual momento do Flamengo na temporada. Ontem o Mengão bateu o Bangu por 3-0 com o hat-trick do Pedro e a imprensa analisou a partida, o atual momento do Flamengo, como o Tite vai escalar essa equipe, até porque o Flamengo começou a temporada muito bem, levou apenas um gol até agora, tem a zaga menos vazada do Campeonato Carioca, além também de ser o líder do torneio e certamente se classificará para a próxima fase. Os jornalistas debateram um pouco sobre o atual momento do Mengão, o vídeo tá bem legal, mas antes de começar pedimos que deixe o like. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. E lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do canal da ESPN para que vocês possam acompanhar mais conteúdos igual a esse. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Fale sobre o Flamengo de Tite. É um Flamengo mais competitivo do que espetacular? A gente tem que colocar as devidas proporções, né? Os adversários em que o Flamengo do Tite conseguiu desempenhar melhor e resultados melhor são contra as equipes que tecnicamente oferecem pouco a resistência. Então, vamos colocar cada coisa na sua caixa. É um time mais organizado, é um time que, diferente da temporada passada, tem mais certezas do que incertezas, méritos do Tite. É mais organização. Eu ainda acho um time, em dados momentos do jogo, que perde um pouco daquela intensidade que o torcedor do Flamengo gosta. Mas é um Tite que está num caminho aí para a temporada. Né? Então, é um Flamengo... É um Tite ou é um time? Ou os dois? É um Tite e um time. Né? Mas o Tite tentando encontrar esse caminho do time para a temporada. Ele já me parece muito convencido de quem ele imagina que é o time titular dele. Dificilmente ele vai mudar, mesmo que ele fale, são todos os jogadores que têm condição de jogar, é só ver a minutagem que tem o Gabi na temporada. É bem menor, é um cara que está bem fisicamente, mas mesmo assim tem pouca minutagem. Então é um processo ali do Tite de encaixar todo mundo, de conseguir rodar esse elenco. Tem muita competição, tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, tem bastante coisa para o Tite fazer. Estou com o professor, assim, acho que essa coisa titiana de lenta, né? Faz parte do que ele é como personalidade, como ele é como pessoa. Falando do jeito de falar? Mas o que importa é o resultado em campo. Está dando resultado em campo, quando é testado contra times que têm um poder ali mais próximo do Flamengo, não digo aquisitivo, mas de competir, tem encontrado dificuldades. Contra o Vasco, por exemplo? Contra o Vasco, contra o Botafogo. Faz um gol ali para respirar. Porque não foi um bom jogo. Assim já era na temporada passada, mas a gente tinha uma questão de que era final de temporada, a temporada não tinha sido boa, mas para esse início de temporada, que é início de temporada, é uma amostragem contra times mais competitivos que ainda não encaixou, mas faz parte do processo. Rafael Prats. Eu estou com a Nath em relação a gente já ter uma noção, uma ideia, me parece que mais clara, em relação a quem o Tite realmente considera titular. Ele aproveitou essa primeira fase do Carioca e o nível, a diferença de nível é muito grande do Flamengo e até de alguns grandes, talvez o Nova Iguaçu possa ser incluído aí, para os outros times de menos investimento do campeonato. Ele sabia que ele pode até fazer muita alteração, que não é muito o jeito dele de mexer em 8, 9 jogadores de um jogo para outro, 6 ou 7, meio time, né? Porque ele gosta muito de organizar uma equipe e trabalhar muito em cima daquela organização que ele apregoa. Mas o fato é que realmente ontem ele teve de novo mais um bom jogo do Pedro, que é o titular da posição. O Gabriel hoje é um reserva do Pedro, por mais que tenha ontem tido uma idolatria de novo muito grande em relação ao Gabriel, né? O Flamengo acariciou o torcedor sergipano que compareceu ao Batistão, mas o Pedro é o titular. O Gerson é um jogador que, quando todo mundo puder jogar, também vai continuar no time. O Everton Cebolinha, apesar dos elogios ao Bruno Henrique, está à frente do Bruno Henrique hoje. Até acho que aí pode ter mais disputa do que Pedro e Gabriel nesse primeiro momento. O Igor Jesus foi uma novidade interessante no meio-campo, mas o lugar é do Pulgar. Então, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Tem alguns jogadores que a gente sabe que serão titulares. Arrascaeta,
Esses jogadores têm uns 8 ou 9 nomes já certos. E aí tem o De La Cruz, que me parece que ele tem colocado aos poucos, porque ele gosta também da maneira que joga o Luiz Araújo. Mas ele já encaminhou bem o time que ele considera ideal, talvez para uma fase final do Carioca. Talvez para o começo da Libertadores mais à frente. E ele aproveitou a primeira fase e está aproveitando para dar chance para outros que talvez joguem menos aqui em diante. Quando realmente o campeonato afunilar, os jogos serem mais difíceis, ele já tem uma noção do time que ele quer para começar, para valer a temporada. Antes de falar um pouco mais do grande número de finalizações, da parte ofensiva desse Flamengo do Tite, quero voltar a destacar algo que o Tite também destacou ali na coletiva, professor Celso e amigos, a força defensiva. Mesmo nos jogos em que encontrou dificuldade, por exemplo, que você citou, nos clássicos, Botafogo e Vasco, o Flamengo não sofreu gol. Por que eu estou destacando? Isso é histórico na carreira do Tite, não é? De formar times sólidos defensivamente. E o Flamengo, com todo esse poderio que tem, de grandes atacantes, meias, etc., se ele conseguir a maioria dos jogos, eu estou falando na temporada, e contra os times mais fortes, Libertadores, Brasileirão, ter essa defesa sólida, ele não tem meio caminho andado para ter sucesso? Opa, principalmente do ponto de vista dele, né? Sim. Ele enxerga o jogo assim, ele enxerga o jogo como um todo, uma consistência. Ele acabou de falar, né? A defesa não toma gol, nem faz gol, é o todo. Mas mesmo aí ele está contando com individualidades. Se não tomou gol do Vasco foi por causa do Léo Pereira. Hã? Então, eu acho que fica mais fácil você vender ideias táticas, ideias chatas, discurso chato, né, Nath? Fica mais fácil você vender esse discurso chato quando tem um Léo Pereira te garantindo ali atrás contra o Vasco, quando tem um Arrascaeta achando o Pedro do jeito que achou, quando tem um Pedro fazendo 3 gols, quando tem o Luiz Araújo ajudando, quando tem o Igor Jesus roubando a bola que roubou naquele lance do segundo gol. Então, você está vendo mais individualidade do que força coletiva? O que não é um demérito, não é um demérito. Só usa individualidade, time que tem individualidade para achar. Né? Bem-aventurado seja o técnico que tem todas essas individualidades. Eu acho que ele, de uma forma muito inteligente, consegue vender as ideias dele a partir disso. Não é que não tem ideias do Tite. Tem ideias do Tite, mas se fosse um time mais burocrático, com menos talento, a gente ia estar chiando aqui. As coisas não iam acontecer do jeito que estão acontecendo. Ia ganhar do Bangu só de 1-0 e a gente ia estar discutindo aqui porque que ganhou de 1, se não tivesse um Pedro para fazer 3, um Arrascaeta para clarear a bola, um De La Cruz que nem jogou, mas é uma arma nesse sentido mais para frente. Então, acho que é um casamento interessante aí para o Tite. Muito bom para ele que ele tem essas individualidades. Porque foi ele não vai gostar disso que você falou, porque dá tranquilidade, ele não quis né? falar de lua de mel e você vem falar de casamento? Mas porque então. dá tranquilidade, né, professor? Ele o início de temporada num clube que exige tanto. A gente acabou de falar, o Prato citou muito bem, e parabéns a quem faz esse movimento de levar o Flamengo a jogar onde, teoricamente, quase nunca chega, né, por conta de calendário e onde acontecem os jogos. E o mando era do Bangu, hein? Um parênteses. De conseguir ali se aproximar do torcedor. Essa idolatria com o Gabi não é pela última temporada, é pelo que ele representa hoje para o Flamengo. Não necessariamente por 5 minutos que ele ficou em campo, 10 minutos, 15 minutos que ele tenha ficado em campo. É pela história, para um torcedor que não tem essa proximidade toda. Então, eu acho que para esse processo, o Tite vai ganhando respiro e tranquilidade para conseguir que, agora precisa ser a curto prazo, né? Porque daqui a pouco começa a Libertadores, encaixar o time para a temporada. Gostar do Tite leva tempo, pelo menos no nível de clubes. Na seleção ele chegando. Mas mesmo no Corinthians, onde ele foi bem sucedido, a torcida gritava em 2011 e é tetracampeão apesar do Adenor. Falava-se do empatite. Lembra do empatite? Sim. Então, o time campeão brasileiro de 2011 era contestado, apesar do título, leva do grande tempo. título. Né? E justiça seja feita. Ele não se recusa a mudar ideias. Ele veio de um ano sabático e o Corinthians do segundo turno de 2015, aquele era um time muito bom. Era um time espetacular. Né? Onde ele tinha também qualidade, jogadores de qualidade, um time que jogou pouco junto, embalou ali naquele segundo turno. Ele vinha de um ano sabático. Renato Augusto. Teve um jogo depois, já na Libertadores, em que ele falou que ficou na beira do campo só admirando,
né? O jeito de jogar. Depois na Libertadores aquele time E pode não chegar foi pra a frente. isso Pode com esse Flamengo, com a qualidade que ele tem. Tem um pé de obra qualificadíssimo. E ideias, ele é um técnico de ideias. Você pode não gostar das ideias dele e principalmente não gostar do jeito que ele expressa essas ideias, que é muito chato, né? Professor? Cansativo, sonolento, mas ele sabe o que está falando, ele sabe onde quer chegar. O rubro-negro tem que ter a paciência que outros torcedores tiveram. Preste atenção, então, amigo professor Celso Muzelti, meu companheiro de churrasco, Que nesta beleza, hein? tela do Flamengo. E o fã de esporte vai perguntar, o que o churrasco tem a ver com isso? Nada, é porque é sexta-feira, eu já entendi. pensei, entendeu? E está chegando outro convidado aí, pra o esse churrasco do churrasco aí, futuro. cara? Soube agora. 1º de março, Sim, claro que foi. O Prats foi o primeiro a chegar no churrasco. sempre. Aquele, lembra? Há de anos anteriores. Ele chega com o pãozinho. Flamengo sobra no Carioca. Finalizações a favor e contra em jogos com o time principal. Olha aí, amigo Rafael Prats, por exemplo, o total 112 finalizações a favor e 43 contra. Não é isso? Isso. No alvo 46 e só levou 7. E gols fez 13 e não sofreu nenhum. 6 jogos com o time principal comandado por Tite, Rafael Prats. Então, o Tite e o César Sampaio falaram muito sobre isso, né? Isso que o professor citou, o Tite ontem ressaltou algumas vezes, né? O time está se defendendo bem, o time parece estar mais equilibrado. Ele falou, não. Aliás, a defesa, ele falou, não, é o time, né? Porque o Tite gosta de olhar, quando termina a partida, obviamente o time dele vence, como venceu ontem, o Flamengo venceu o Bangu, e observar o seguinte, quantos chutes deram no nosso gol? O nosso goleiro fez quantas defesas, né? E é uma maneira, obviamente, dele observar que há uma evolução do time marcar melhor, de jogadores principalmente do meio e ataque entenderem a maneira que ele quer que o time se posiciona quando perde a bola. Então, ele tem 2 jogadores pelos lados do campo que ajudam muito a marcar, né? Um time, quando ele fala muito em time equilibrado, é isso, né? Eu acho que quem gosta de, por exemplo, ver um time que vai chutar 40 vezes ao gol do adversário, vai ganhar de 8, poderia ganhar de 10, 12, não é muito a cara dele. Agora, também não vai ser a cara dele de ficar tomando 3, 4 gols ou tomando 20 chutes por jogo, 18 chutes por jogo. Então, como ele é um treinador que acredita muito nisso, em repetição, em dia a dia, no entendimento dos atletas do que ele quer, ele sabe que trabalhar com vitória, né, é muito melhor, porque você vai corrigindo com um ambiente melhor, né? Então, ontem o time fez o que tinha que fazer, depois que abriu o placar, o jogo ficou melhor no segundo tempo. Só uma coisa em relação ao GC aí, as coisas não são excludentes, né? Dá para você ser competitivo claro que sim. e dando espetáculo. O time do Jorge Jesus era isso. Todo mundo fala do espetáculo do time do Jesus, mas era um time cuja marcação começava lá na frente Exatamente. também, como o Tite pede. É que a Então intensidade dá para ter era esse outra, né? equilíbrio. A intensidade era outra. Parecia O mais Flamengo, fome, ele tá longe mais de ser fome, né? espetacular. Se a gente for comparar com a fase de Jesus, é totalmente diferente. Tudo é diferente. A vibração é diferente. Então, Calma, tá no início Exa- ainda do não, trabalho do Tite. No início não, já tem uns mesinhos. Início da temporada. Início de temporada faz parte do processo. Mas espetacular o Flamengo ainda não é. Pode vir a ser. Tem um grande treinador, tem grandes jogadores, mas ainda é um processo de todo mundo ali se entendendo. Jogadores que chegaram que são importantes, jogadores que estavam abaixo da produção começam a aumentar a produção. Isso faz parte desse processo. Mas, Nath, será que a prioridade não é justamente ser mais competitivo? Porque o Flamengo do Renato Gaúcho, por exemplo, ele chegou a ser espetacular no começo. Mas depois... Estava renatizando É. todo mundo. Mas ele nunca foi competitivo. Então, talvez uma ordem de prioridade, como o Flamengo tem esse potencial para o espetacular... Ele não foi competitivo. Mas é o equilíbrio. Ele não foi competitivo na final da Libertadores contra o Palmeiras, apesar da derrota? Até foi, mas Ou não só é passava... competitivo quando ganha? É que não passava Ele não aquela teve chance de firmeza, ganhar né? aquele jogo? Mas você vê, o Renato já chega contestado, já se falava que ele podia até ser campeão da Libertadores e não ficar. É que o Renato, ele pagou pelo que ele falou, né? E o time final também das contas, ele acabou goleava pagando. e era goleado. Ele perdeu um jogo para o Inter em casa, que foi uma e aquela bacaneira. história de É o relativizar, equilíbrio. né? O Tite consegue encontrar mais um equilíbrio do que outros. É isso. Não, e a história de relativizar, né? Que vira, obviamente, Sim. a visão de cada um, né? Às vezes o espetacular para um não é espetacular para outro. Exato. O Tite pode considerar espetacular um time que marca muito bem, um time que sabe como tem que se posicionar, um time que quando tem a bola, ele dá liberdade para os jogadores que têm talento se encontrarem. É uma maneira de ver um espetáculo também. Não necessariamente o espetáculo está ligado a um 6, 7, 8-0. Às vezes ganha de um 2-0, 1-0, 2-1, mas ele gosta muito do que vê. O time do Jesus era espetacular para todo mundo. Sim. Não há Sim. quem conteste.
Aquele time que... Era bom de ver, independente do que estilo de jogo você gosta. É isso. Você sentava para ver o Flamengo de Jorge Jesus, você tinha prazer em assistir o futebol que era praticado. O Flamengo do Jesus, né, do JJ, cara, eu lembro que o Flamengo tomava 1-0, eu ficava muito tranquilo. O Flamengo tomava um gol, ficava ali, ó, tranquilão, imaginando bem assim, beleza, tomou 1-0, mas logo mais o Flamengo vai virar essa partida. Então, assim, aquele Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, era simplesmente surreal. Tomava um gol, a torcida ficava bem tranquila, porque a chance de marcar, fazer o empate, empatar rapidamente e virar o jogo era muito grande. Então, assim, aquele Flamengo é um negócio que dificilmente veremos de novo. Era sensacional. Quem viveu a fase, quem acompanhava os jogos, sabe que... Nossa, que saudade. É, pessoal, o atual momento do Flamengo é bem interessante, o Mengão tá muito bem na temporada. Inclusive, eu vou separar para vocês aqui a tabela do Campeonato Carioca. Vamos ver, Campeonato Carioca. Ó, a tabela é a seguinte, eu vou colocar na tela para facilitar, para que a gente possa acompanhar juntos, ó. O líder é o Flamengo com 18 pontos conquistados em 8 jogos, seguido pelo Fluminense com os mesmos 18 pontos, só que o Flamengo no saldo de gol tem 4 gols a mais que o Flu. Tava com saldo a mais, fez 3 ontem no Bangu, e aí já foi para 13 aqui de saldo de gols. O Nova Iguaçu tá na terceira posição, surpreendendo muita gente. O Botafogo vem em quarto e o Vasco vem em quinto. Aí Portuguesa, Boa Vista, Madureira, Volta Redonda, Bangu, Sampaio Corrêa e o Lanterninha, o Audax, que perdeu os 8 jogos até o momento. O Flamengo tá muito bem. Dos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1, né, no clássico contra o Vasco, onde o Flamengo teve a possibilidade de vencer a partida, mas o Gabigol, infelizmente, perdeu o pênalti no finzinho. Mas é isso, o Flamengo tá muito bem e tem tudo pra seguir nesse caminho durante toda a temporada. E por hoje é só. Se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.